Olá, estamos começando mais um programa do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação e pós-graduação em administração pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB. E esse espaço permite, portanto, que vocês, estudantes, ampliem conhecimentos e utilizem o programa como formação complementar às suas áreas de graduação. Este programa, esta palestra, faz parte da série temática sobre gestão pública. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é o gestor público, funções, áreas de atuação e modelos de gestão. Para isso, eu tenho ao meu lado aqui no estúdio o professor Clésio Saldanha dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Clésio é graduado em Administração de Empresas e Administração Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado sanduíche na França pela Université du Marne-la-Vallée, no Laboratório de Técnicas, Territórios e Sociedades, e doutor em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, o professor Clésio é professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já coordenou o curso de administração daquela instituição, é sócio fundador e membro da Sociedade Brasileira de Administração Pública, membro titular da Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional no Estado do Rio Grande do Sul e membro da Comissão Assessora da Área de Administração Pública no ENAD 2015. As principais áreas de atuação do professor Clésio são Administração e Gestão Pública, Planejamento Estratégico e Controle no Setor Público, Regulação de Serviços Públicos Concedidos e a avaliação de cursos de administração, além das estratégias organizacionais. Professor Clésio Saldanha dos Santos, muito obrigado por ter aceito o convite do programa Oficinas de Gestão e fico muito satisfeito com a oportunidade de poder compartilhar com o senhor, com os nossos alunos aí, em mais de 60 instituições, esse tema tão presente, tão importante, tão relevante hoje em dia, professor. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham proveito dessa palestra, né, e os alunos tenham a oportunidade de a gente rever alguns conceitos e, né, tomar conhecimento da nossa realidade da gestão pública. Então, professor, acho que a gente poderia começar essa nossa conversa a partir das funções do gestor público, né? O que se pode apresentar como as principais tarefas, né? O papel, a função mesmo, na essência, desse profissional? Bom, é interessante a gente primeiro, né, lembrar o conceito, né, de gestão pública. A gestão pública é a gestão dos bens, né, e patrimônios do Estado, né, que devem ser geridos, né, observando os preceitos da lei e da moral, visando o bem comum. No caso da administração pública, você tem esse conceito ampliado, certo? No caso da gestão pública, você tem um conceito mais delimitado, em tempo e espaço. Por exemplo, você tem um mandato, né, de um gestor, né, e você tem um determinado território, um determinado limite onde está inserido esse gestor, certo? Bom, dentro então desse território, nós temos um gestor que vai ter as seguintes funções, né? Planejamento, né, é uma função primordial, né? Todo gestor deve ter uma visão de futuro, né, para que as suas atividades não estejam voltadas apenas para determinada situação ou para determinado momento, para evitar ou apagar incêndio, né, muitas vezes que ocorre, né, principalmente na nossa realidade brasileira. Então, ter uma possibilidade de previsão, né, do que vai acontecer no futuro, ou seja, né, as decisões do gestor, eles devem acompanhar não somente aquilo que ele fez no passado, mas prever aquilo que vai ser importante para se desenvolver lá no futuro.
outra função primordial, né, que é a parte de organização. Então, na gestão pública a gente tem que definir a estrutura, né, e os processos. Né? Então, as estruturas, basicamente, né, a gente pode dimensionar, né, aonde vai se atuar, né, dentro daquele território, de forma centralizada ou de forma descentralizada. Né? E depois de estabelecidos os objetivos dessas organizações, né, se estabelecem os processos, as rotinas, né, de uma maneira que as coisas aconteçam com uma certa velocidade de acordo com os desejos da população, certo? Bom, a outra função, né, seria a direção, ou seja, fazer com que as pessoas que estão ali, né, dentro da sua subordinação, né, que consigam atingir aqueles objetivos estabelecidos nas organizações de uma forma, inclusive, motivadora dessas pessoas, né? Que é a principal função do gestor internamente, que é motivar as pessoas a fazerem os seus trabalhos e, com isso, conseguirem os objetivos da organização. Inclusive os objetivos pessoais também. Mas eles, os pessoais, não sobredeterminam os objetivos da organização. Perfeito. E a outra função é o controle, né? Então, não adianta a gente, né, planejar, organizar, dirigir se não controlar. Né? Então, de acordo com os objetivos estabelecidos na organização, você vai ter que, né, mensurar, né, avaliar, né, todas as metas conquistadas para que, né, que aquele controle seja efetivo, né, e consiga futuramente ser útil para novo planejamento. Né? E esse planejamento pode ser anual, pode ser, né, estratégico de 20 anos, né, ou plurianual, né? Depende do foco do gestor. Ora, professor, há uma questão que me parece estar associada a essas funções, ao papel que o gestor público deve executar ou desempenhar, que tem a ver com a formação dele. Né? O que a gente precisa definir previamente para gerar um gestor público que alcance essas funções? Bom, quando a gente fala em planejamento, organização, direção e controle, a princípio, qualquer formação, ou seja, um médico, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, enfim, um economista, um contador, ele pode fazer essa gestão, é evidente. Né? Os cursos, né, de gestão, né, aqui no Brasil, eles começaram, né, com um viés, com o modelo americano. Ou seja, a ideia foi lá na década de 50, ir professores daqui, né, do Brasil, né, para fazer formação de professores nos Estados Unidos. E o objetivo dos americanos naquela época era formar profissionais que pudessem atuar tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas, para fazer com que houvesse eficiência, né, nas organizações. Então, o foco, naquele momento, era a eficiência, certo? E também disseminação dos conhecimentos que os americanos, né, gostariam que fosse colocado à disposição de todas as universidades, inclusive brasileiras. Mais adiante, os cursos de administração, eles resolveram, aqui no Brasil, né, estabelecer algumas áreas, né, de atuação, certo? Daí, por exemplo, né, gestão de pessoas, hoje chamando de gestão de... Na época era administração de recursos humanos, administração de materiais, administração financeira e orçamentária, né?
E isso aí, né, todas essas funções, elas foram tanto sendo efetuadas, essas formações, tanto na área de empresas quanto na área pública, certo? Bom, com o advento dos conselhos, né, então optou-se, né, pela fiscalização, né, do curso de administração, definindo como área de atuação, né, dos administradores essas áreas, né, específicas, materiais, recursos humanos, marketing, etc. Então, aqueles gestores, né, que a gente estava falando antes, que poderiam ser economistas, né, advogados de outras formações, geralmente eles fazem um curso de especialização e se tornam gestores, né, nas suas áreas de atuação, certo? Os administradores, né, por sua vez, quando estão atuando em alguma área, né, saúde, educação, etc., né, eles fazem, né, um curso de gestão específico para aquela área, né? E, na verdade, hoje a formação eles devem atender justamente essas necessidades de formação, né? Então, os currículos, né, de administração, eles devem ter uma formação básica de administrador, que contempla, né, por exemplo, áreas que vão influenciar essas áreas específicas, né, de atuação, que são contabilidade, né, direito, economia, né, filosofia, sociologia, etc. E formação específica, que é justamente hoje gestão de pessoas, gestão de materiais, logística de materiais e serviços, né? Porque assim é imprescindível, né, esse tipo de gestão, porque hoje a gente vê muitas insatisfações, né, dos cidadãos quando, né, você pede um serviço para o Estado e ele não está naquele momento ali, né? Inclusive ele posterga o serviço, né? E muitas vezes, né, em casos de saúde a gente vê, né, 6 meses, 1 ano, né, para poder prestar um serviço público. Quer dizer, é inadmissível, né, a gente, né, não tomar conhecimento sobre essa realidade e agir, né, de uma forma mais coerente com essa realidade. Agora, na perspectiva dessa formação qualificada, no âmbito da formação, né, da graduação desses administradores, uma vez atuando na gestão, o que ele tem que visar? Tem alguns valores, alguns princípios, alguns objetivos que ele tem que perseguir. Sim. E daí, na formação dos administradores, né, a gente percebe, né, que quais são os fins, né, desses gestores. Bom, eles têm que buscar eficiência, tá? Que é fazer com que haja uma minimização da utilização dos recursos, né, para conquistar os objetivos. Ou seja, fazer uma atividade, uma tarefa, né, ou estabelecer uma rotina de processo, né, que tenha o menos custo possível para a sociedade e um maior resultado. Eficácia, né, atingir objetivos, né, atingir propósitos, né. Ou seja, no planejamento que foi feito, né, lá, espera-se que tenha sido feito, foi definido lá metas e objetivos, exatamente a eficácia vai medir, né, olha, tal objetivo foi conquistado em tanto %. Bom, certo? É uma maneira, não conseguiu? Bom, pelo menos a gente sabe, né, o que conseguiu e por que não conseguiu os outros 30%, por exemplo, certo? Bom, a outra medida, né, seria efetividade, ou seja, você tem que satisfazer, né, o cidadão, certo? Tem que estar associado à necessidade da sociedade. Você não pode ficar no ar, certo? Então, é o tipo da coisa, a gente não pode ficar dentro da sala,
né? Esperando que, estabelecendo objetivos e metas desconectados, né? Desconectados com aquilo que está acontecendo lá adiante, certo? E há outro conceito mais atual, né, que a gente está, né, dentro dessa modernização da gestão pública, é a sustentabilidade. Ou seja, hoje você, um gestor público, ele tem que comprar materiais, né, que tenham a durabilidade necessária, né, que tenha uma utilidade, né, não só momentânea, mas para que esses materiais sejam úteis mais adiante e que sejam que não prejudiquem o meio ambiente, né, futuramente, né? Então são questões, né, de responsabilidade, inclusive social né, e de ética dentro da atuação do gestor. Agora, o professor Clésio falou há pouco da modernização que gerou esse conceito da sustentabilidade, ou esse objetivo que ele deve perseguir, e seguramente a gestão pública, a administração pública, dentro da administração pública, o papel dos gestores públicos, acompanhou, na perspectiva da profissionalização, essa modernização. Não se concebe mais hoje que um profissional que atua na gestão pública não tenha uma mínima formação. E cada vez mais, no âmbito dos estudantes dos cursos de administração, se abriram possibilidades de atuação, né? Que áreas hoje são ocupadas ou deverão ser mais ocupadas pelos gestores públicos? Você colocou num ponto fundamental, que é a questão, né, da utilização da técnica, né, e a questão da competência política também, né? Eu acho que questão política, competência política e competência técnica são duas competências também necessárias, né, para um gestor público. Ou seja, mas não pode sobredeterminar a política sobre a técnica, porque senão, né, a técnica, né, ela somente a técnica também não poderia também sobrepor, né, a gestão política. Mas veja bem, à medida que os alunos, né, têm uma formação direcionada para a gestão de pessoas, né, para a gestão de materiais, logística, comunicação, que é uma coisa importante, né, dentro da organização pública, não somente na questão, né, de mostrar a imagem da organização, né, saber, né, onde é que o cidadão tem que ir, né, para resolver um determinado problema, certo? Não é só isso, mas também saber utilizar essa comunicação para que os processos internos consigam mais eficiência, né? Sejam melhor assimilados pelo grupo todo, enfim. Exato. Então, também na área de orçamentária e financeira, né? A gente precisa de uma gestão muito mais voltada à administração, né? Porque senão os interesses políticos podem se sobrepor, né, nesse exatamente no momento em que tem certas despesas que não podem ser, né, corroídas, né, pelas intenções, né, políticas, né. Então, a questão da responsabilidade fiscal, né, então os gestores têm essa possibilidade, os administradores têm essa possibilidade de atuar, né, diretamente nessas áreas. Agora, professor, quando a gente fala em gestão pública, me parece ser um pouco senso comum, e profissionalização da gestão pública sempre nos remete à esfera federal, né? Quer dizer, ministérios, instituições do âmbito federal, como as próprias universidades e tal. Mas no ambiente do Estado, você tem outras duas instâncias, e uma delas, me parece, sempre a ponta mais frágil, que é o município, que é quem tem menos recursos normalmente, quem tem mais demandas, porque é ali que os problemas ocorrem. E, se eu não estiver enganado, se eu estiver, o senhor vai me corrigir, é aparentemente onde a maior carência de formação de gestores. Quer dizer, há administrações, para usar um termo do senso comum aqui, paroquiais, né? Como é que a gente resolve lá
com a atuação do gestor público no município, com 8, com 7, com 10 mil habitantes? Amigo, não é fácil a pergunta. Não é fácil a pergunta e eu acho que isso seria um tema ideal para a reforma tributária. Porque a nossa arrecadação, ela está voltada principalmente para a arrecadação da União, né, que atualmente ela responde por mais ou menos 60%, né. Os municípios, os estados ficam em torno de 20 a 30% e o restante fica com os municípios, né. Então você tem muitos programas federais, né, que muitas vezes coincidem com alguns programas estaduais e municipais, né. Ou seja, tem uma distorção não somente dessa distribuição dessa arrecadação, né, não somente na ida, mas quanto na volta, certo? Há uma distorção, né, das funções, né, o que deveria ser governamental, federal, o que deveria ser estadual, o que deveria ser municipal. Eu acho que as regras do jogo modificaram, né, nos últimos 30, 40 anos. E justamente o município hoje detém a maior função, né, está mais associado àquelas necessidades locais, né, onde o cidadão está presente. E é lógico, né, à medida que há uma distribuição mais equitária, a tendência é se desenvolverem, né, numa lógica, né, de cima para baixo, de baixo para cima do que a lógica que foi nos colocada hoje de cima para baixo. Certo? Agora é importante que houvesse a formação dos gestores nos municípios também. Com certeza, né, porque de uma certa forma, né, as universidades elas têm esse objetivo de fazer uma formação, né, que atenda às peculiaridades regionais, mas as universidades federais são poucos em relação às necessidades dos cidadãos. Então, né, você tem, né, a quantidade de municípios que você tem aí, né, nos estados, né, e a quantidade de universidades que tem, o número de alunos, né, hoje, né, aumentou bastante, né, o número de cursos presenciais, inclusive à distância, né, fomentado inclusive pelo governo federal. Mas a preocupação em profissionalizar os gestores públicos ainda, né, carece, né, não só, né, dessa formação, mas também de quem vai formar, né? Então é necessário fazer, né, realmente, né, ter uma formação de uma massa crítica necessária para a formação desses gestores. Professor, vou derivar um pouquinho agora do tema para a gente falar um pouco de modelos, né? Quer dizer, que são, obviamente, norteadores ou orientadores da atuação dos profissionais. Queria que o senhor traçasse um paralelo entre os modelos de administração e os modelos de gestão, para a gente entender bem, porque às vezes as pessoas tendem a usar os termos como se fossem sinônimos, né? Quer dizer, administração, o senhor disse há pouco, é mais ampliado. Gestão é mais concentrado. Vamos falar um pouquinho desses modelos, então. Bom, primeiro eu vou falar dos modelos de administração, né, que a literatura tem apresentado ultimamente, né. Nós tivemos um modelo patrimonialista, né, que vingou na sua essência, né, até o século passado. Depois um modelo burocrático, né, que foi disseminado até meados da década de 70, né, nos outros países, no Brasil até a década de 90, certo? E um modelo gerencial que vem se sustentando até então, de acordo com as reformas que teve, né, em vários países. O fato é que esses modelos, né, eles não são estanques, né, eles
permanecem as suas essências ainda, né, por trás desses outros modelos. Eles acabam coexistindo. Coexistindo, certo? Às vezes, em alguns casos, sobredeterminam, né, um patrimonialismo sobre o gerencialismo. Né? Às vezes o clientelismo partidário, né, ele se sustenta, né, dentro do modelo gerencial também. Ou seja, então a gente tem que ter, né, exatamente um contexto, né, um contexto onde o gestor está atuando, certo? Porque você, num mandato, você não consegue quebrar algumas barreiras, né, nesse modelo de administração. Bom, tendo o modelo de administração, né, sabendo pelo menos onde você está pisando, né, você vai para os modelos de gestão, que é o seu chão, né, a sua formação. Né, e daí ele tem alguns modelos que foram, né, maior parte transferidos, né, de outras culturas para nós, e a gente foi adaptando esses modelos. Né. Eu falo de gestão por objetivos, né, gestão pela qualidade total, gestão por competências, é uma coisa que está sendo bem difundida, né, e que está trazendo bons resultados na área de gestão pública, porque iniciou dentro da administração privada, certo? Gestão por desempenho. Processos. Gestão por processos, por projetos, né, por resultados, né? São tipos, são modelos de gestão que, né, são formas de conseguir aqueles fins lá que a gente, né, eficiência, eficácia, efetividade. E mais recentemente ambiental e social. Principalmente, né, depois da década de 90, né, onde, né, os países resolveram dar uma olhada para ver o que estava acontecendo lá fora das suas organizações. E nós temos esse dever, né, de fazer uma gestão também que seja coerente para os nossos futuros. Né? A gestão social, ela também né, vem ganhando espaço na medida que ela tem uma preocupação, né, de gerar também uma sustentabilidade social, né, econômica, equilibrar, né, no sentido de garantir alguns direitos, inclusive constitucionais, né, que estão aí, né, na presença do Estado brasileiro. Agora, como é que a tecnologia entra nesses aspectos da gestão pública? Vamos dizer assim, questão que está sendo bastante debatida hoje, porque você tem uma formação de tecnólogo, certo? Tem uma formação de administração, né? No meu modo de entender, né, a formação do tecnólogo é justamente, né, ele coloca a ciência à disposição da praticidade, certo? Né? Da técnica, né? Então, a técnica, ela pode ser muito útil, né, dentro de um modelo de gestão. No momento em que você utiliza uma técnica, por exemplo, né, de ISO 9000, por exemplo, que foi, né, colocado por setor privado, né, e é um modelo que está sendo, né, jogado para a administração pública. Por exemplo, parcerias público e privadas, né, é uma outra técnica, né, que você pode ser utilizada dentro de um modelo de gestão, certo? Tudo vindo, né, lá de fora. Né? Reengenharia, né? Claro que são mudanças, a reengenharia é uma mudança forte, mas ela é crítica, ela é necessária também, porque alguns tipos de serviços que nós fizemos,
ainda são modelos comprovadamente que não dão o resultado necessário para a população. Então, tu tem que rever todos os processos, todas as rotinas. Não é simplesmente para transpor um modelo desse. Não é transpor, né? Você tem que rever todo, certo? É chamado de engenharia, mas, enfim, é uma reorganização, certo? Outros desses modelos, enfim, há vários exemplos desses, né? Benchmarking, enfim, outras técnicas que estão sendo utilizadas, né, dentro do setor privado, né, mas que estão sendo úteis também para o setor público, né? Ou seja, a questão é saber utilizar essas técnicas também, né? E os tecnólogos, eles podem auxiliar os administradores com essas ferramentas, né? E com isso os administradores podem, inclusive, planejar melhor, né, as suas atividades. No momento que os gestores, né, eles têm que encarar um modelo de administração, né, estabelecer o modelo de gestão e ainda entender, né, caracterizar e definir as tecnologias, fica muito, né, muita atividade para um gestor só. Então, os tecnólogos, eles vêm auxiliar, né, essa atividade do administrador, né, para que o administrador consiga fazer com mais eficiência suas demais atividades. Professor, essa oportunidade, como eu dizia logo na abertura desse programa, voltada para mais de 60 instituições de ensino superior que estão vinculadas ao PNAP, né, o Programa Nacional de Formação e Administração Pública, dentro do âmbito da UAB, da Universidade Aberta do Brasil. Nós estamos nos aproximando já do final do tempo destinado para essa conversa. Eu queria que o senhor falasse diretamente com os alunos que nos acompanham, que têm a oportunidade de acrescentar mais conhecimento sobre eles que estão se preparando para serem os nossos gestores públicos, para atuarem na administração pública. Que tipo de requisito esse aluno precisa atender? E claro que nós já pontuamos aqui, o professor pontuou vários aspectos, desde a relação humana, desde os processos de comunicação, mas eu queria que o senhor sintetizasse para os alunos aí, o que é que lhe parece fundamental na formação desse pessoal. Obrigado a todos. Eu acredito que trabalhos como esse, né, que vocês estão fazendo aqui, que é justamente trazer, né, ideias, né, propiciar, né, a revisão de conceitos e princípios e fundamentos. Isso são principais para o desenvolvimento da formação desse pessoal que está nos vendo nesse momento, né? Eu acho que a profissionalização, né, do gestor público é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento do país, certo? Se não houve essa preocupação antes, né, nós temos que deixar de lado essa discussão, né, e partir, né, para o interesse e a vontade de fazer com que esse país cresça, certo? Se modernizando. Os gestores, então, eles devem se profissionalizar, né? E a formação que nós temos dentro das universidades, elas estão propiciando, né, essas discussões, essas várias críticas, pesquisas, estudos, enfim, mas vocês na prática, né, levando esses fundamentos, né, na prática, é que nós vamos poder, né, desenvolver esse país. Não podemos levar em conta apenas as competências políticas, certo? Prova isso da realidade da gestão pública hoje brasileira, certo? Carece, né, de uma formação mais técnica e com consolidação, né, desses conhecimentos, né, de vocês. Para isso, eu também estou lançando o livro. Isso, eu vou falar agora, o professor Clésio trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, Introdução à Gestão Pública, segunda edição, né, que está aí
como um material bastante rico e aprofundado sobre isso, né, professor? Na verdade, foi essa a preocupação, né? Fazer com que, pelo menos, as ideias iniciais, né, da gestão pública possam ser colocadas, né, dentro de um livro, ou seja, reforçar os conceitos, os princípios, os fundamentos, né, e depois, né, desses conhecimentos você amplia, né, de acordo com as suas necessidades. Mas isso aqui é o básico. Né? Introdutório mesmo. Introdutório mesmo. É lógico que ele partiu, né, de autores, né, americanos que vieram lá na década de 50, mas que foram atualizados, né, em função dos vários métiers, né, que o próprio gestor vem se desenvolvendo aqui no Brasil. Muito bem, professor Clésio Saldanha dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela companhia, pela conversa sobre esse tema. Que é mais uma palestra dentro do programa Oficinas de Gestão e Oportunidades de Desenvolvimento, esta da série temática sobre gestão pública. E você acompanha no ambiente virtual aí do projeto qual é a programação que nós teremos das próximas palestras da série temática Gestão Pública. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação também. Até a próxima.